Copa do Mundo de 82, a sede foi a Espanha, a campeã foi a Itália e a vice foi a Alemanha Ocidental. A escolha da sede dessa Copa foi um pouco mais simples, né? A Espanha já queria sediar a Copa desde de 74 e apoiou a Alemanha em 74 em troca de um apoio diplomático 8 anos depois. Então a Alemanha, como principal aliada, ela foi fácil a escolha da sede de 82 e conseguiu o feito de sediar a Copa pela primeira vez. As eliminatórias, elas ocorreram de uma maneira diferente pela primeira vez em uma Copa do Mundo, não foram mais 16 seleções. Eles aumentaram para 24 seleções que iriam disputar o torneio e também mundializaram ele, fazendo com que novas seleções disputassem essa competição. E foi pela primeira vez uma seleção pelo menos de cada continente acabou disputando a Copa do Mundo. Seleções como o Uruguai ficaram de fora, Holanda e Portugal também ficaram fora do torneio, que duas seleções importantes. Mesmo sem mundial. Sim, mesmo sem ter mundial. E acrescentaram 5 seleções que conseguiram disputar pela primeira vez a Copa do Mundo: Argélia, Camarões, Kuwait, Nova Zelândia e Honduras. O mascote da Copa de 82, poucos se lembram, não foi um mascote muito famoso na história das Copas, Sim. mas foi muito simpático. Era uma laranja chamada Naranjito. Naranjito, como laranjinha em espanhol, ele estava trajando o uniforme da seleção espanhola com chuteira e uma bola debaixo do braço. Laranja, para quem não sabe, é um dos principais produtos de exportação da Espanha, principalmente da região de Valência e Andaluzia. A campeã foi a Itália, ela foi campeã mundial e com uma campanha fraca na primeira fase. Foram 3 empates em sequência e passou para a segunda fase. Ela empatou com a Polônia em 0-0, com Camarões em 1-1 e com o Peru em 1-1. Como uma seleção com 3 empates passa para a segunda fase? Isso não importa muito, era o regulamento. A segunda fase era um triangular. É bizarro o formato de como era disputada a Copa do Mundo. Nesse triangular tinha, além da Itália, Brasil e Argentina. A Itália venceu a Argentina por 2-1 e, quem diria, a Itália venceu a seleção brasileira por 3-2. A Itália costuma fazer muito isso em Copas, né? Ela começa como quem não quer nada, passa raspando ali, primeiro, segundo lugar no grupo, como quem não quer nada vai chegando, tem camisa, uma defesa sólida, não bobeia lá na frente e sempre belisca. Mas desse ano não teremos Itália. O artilheiro dessa Copa foi o Paulo Rossi, muito conhecido dos brasileiros, o carrasco da seleção brasileira. Interessante que Paulo Rossi foi o artilheiro com 6 gols, e esses 6 gols foram marcados exatamente nos 3 últimos jogos, ou seja, na hora que mais precisou, no momento decisivo, o jogador que decide. O Paulo Rossi fez 3 gols contra o Brasil, pediu música no Fantástico, fez 2 gols contra a Polônia na semi e marcou ainda na finalíssima contra a Alemanha. Batendo nessa tecla de que ele foi o artilheiro da Copa do Mundo, Paulo Rossi, ele também foi, obviamente, o craque, como acontece hoje em dia, que geralmente o campeão da Copa do Mundo, o melhor jogador artilheiro, é geralmente que ganha a bola de ouro, é o melhor do mundo. O Paulo Rossi, ele ganhou a bola de ouro, a bola de prata foi para o Falcão, e o terceiro lugar ficou para o Rummenigge, um jogador um pouco desconhecido da Alemanha Ocidental. E a campanha da seleção brasileira, ela foi fantástica. Na primeira fase bateu a União Soviética 2-1, bateu a Escócia por 4-1 e a Nova Zelândia por 4-0. Aí no segundo triangular... No triangular final, o Brasil venceu bem a Argentina, não teve dificuldades para bater os hermanos e na sequência pegou a Itália. Um jogo que muitos consideravam um jogo para o Brasil passear, como vinha jogando muito bem a seleção do Tele Santana, com um ataque esplêndido, com Falcão, Zico, com gols espetaculares, um time jogando para frente, pegou uma defesa muito sólida da Itália e deu umas bobeadas lá atrás, né? Alguns gols que o Brasil tomou foram falhas de marcação em falha de saída de bola também, Tony Cerezo saiu jogando errado. E o Brasil ficou praticamente com aquela impressão de que foi apagada a tragédia de 50 com a tragédia de 82, porque é uma seleção que prometia muito, que jogava um belo futebol, talvez o mais belo futebol de todas as seleções brasileiras de todos os tempos, e parou contra um adversário que tinha uma defesa sólida e um ataque nem tão promissor. E falaram que o goleiro da Itália foi um dos maiores jogos da carreira dele. Teve esse azar também. Sim, a gente olha os melhores momentos dessa semifinal contra a Itália e vê ele fechando o gol. O Brasil teve diversas chances, bola na trave, um massacre. Mas quando a Itália chegou, foi efetiva, marcou 3 gols e o Brasil acabou sendo eliminado.
A exceção da Copa pode ser considerada a Argentina, né? O time argentino já contava com o Diego Armando Maradona no início da sua carreira, um pouco inexperiente ainda, mas já um cracaço de bola. E a Argentina, campeã da Copa anterior de 78, foi até a Espanha, passou da primeira fase, sim, é verdade, mas no quadrangular final, no triangular final com 3 times, perdeu para o Brasil de 3-1 e ainda perdeu para a Itália de 2-1, não marcando nenhuma vitória ainda na hora que era para valer mesmo, e os hermanos voltaram para casa mais cedo. Pois é, e a decisão da Copa do Mundo entre Itália e Alemanha foi até que uma final fácil para a Itália. Porque a Alemanha ela se desgastou muito na semifinal contra a França. Teve prorrogação, pênalti, e o pote físico do pessoal antigamente não era tudo isso, né? Passar por uma prorrogação. Aí a Itália passeou. Todos os gols saíram no segundo tempo, o Rossi fez gol, o Breitner diminuiu para a Alemanha e a Itália foi campeão mundial de novo. E agora as curiosidades. A seleção de Camarões, que estreou em mundiais em 82, teve um curioso desfecho na sua jornada à Espanha. Apesar de se empatar 3 jogos e sair invicta do torneio, ela foi desclassificada ainda na primeira fase por conta do saldo de gols. Infelizmente, Camarões não prosseguiu para o triangular. Sim, e a Honduras, que também estreou em Copas do Mundo, empatou com a Espanha, anfitriã em 0-0. E a Hungria, que enfrentou El Salvador, estreia de El Salvador em Copas do Mundo, a Hungria fez 10-1 em El Salvador. O primeiro time a fazer 10 gols. Primeiro time a fazer 10 gols, O Brasil passou perto disso, em 2014. Exato. E pode isso, Arnaldo. A regra é clara. Arnaldo César Coelho foi o primeiro brasileiro a apitar, primeiro e único, a apitar uma final de Copa do Mundo. O jogador mais jovem a entrar em campo foi Norman Whiteside, da Irlanda do Norte. Ele jogou contra a Iugoslávia e foi o primeiro, com 17 anos, o jogador mais jovem a entrar em campo. Contra a partida, Dino Zoff, goleiro da seleção italiana, que a gente falou que agarrou tudo, ele foi o jogador mais velho até então a entrar em campo em uma Copa do Mundo com 40 anos de idade. As Copas do Mundo, elas lucram demais com marketing, os jogadores principalmente lucram muito com marketing, publicidade, isso todo mundo já sabe. Em 1982, os jogadores Serginho e Éder da seleção brasileira ganhavam R$1.000, né? Não era reais na época, era cruzeiro, cruzado, sei lá qual era a moeda, para comemorar gol perto da placa de publicidade. Ou seja, já estava inovando. Um probleminha aí na organização das datas do torneio fez com que o último jogo da primeira fase do Brasil e o primeiro jogo do triangular final tivesse aí um hiato de 9 dias. 9 dias a seleção ficou em solo espanhol, apenas treinando, sem ritmo de jogo nenhum, apenas assistindo os outros adversários jogarem. E, enfim, isso atrapalhou de certa forma a seleção canarinha. A seleção italiana, campeã em 82, ela cortou relações durante a Copa do Mundo com a imprensa, porque a imprensa não estava gostando do que estava ocorrendo na primeira fase, 3 empates, e ela começou a divulgar denúncias de que havia casos de homossexualidade nos bastidores da seleção italiana. Isso deixou os jogadores revoltados, cortaram a relação com a imprensa do país. Informação interessante é que durante a Copa tivemos 3 brasileiros técnicos, os treinadores de futebol, trabalhando por 3 seleções diferentes durante a Copa. Claro, o brasileiro da seleção brasileira, Tele Santana. Tivemos também Carlos Alberto da Parreira dirigindo o Kuwait e o Tim dirigindo o Peru. Existia um estádio muito famoso na Itália, chamado Sarriá. Era o estádio do Espanhol, de Barcelona. Esse estádio ele foi onde o Brasil disputou o jogo contra a Itália e foi eliminado. Tanto que o pessoal fala que é a tragédia de Sarriá. Esse estádio ele foi demolido, o Espanhol teve que vender o estádio. Ele foi demolido, obviamente, porque estava endividado o clube. E aí vendeu. É mais ou menos o que está acontecendo com a Lusa aqui em São Paulo. O alemão Breitner, ao marcar o gol na final da Copa contra a Itália, tornou-se o terceiro jogador a marcar em 2 finais de Copa. Anterior a ele, tínhamos os brasileiros Vavá e Pelé, que conseguiram marcar em 2 finais de Copa. Bom, galera, esse foi o especial Copa do Mundo de 82. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e curtir nossos próximos vídeos. Um abraço.